E se o mundo nunca tivesse conhecido Mahatma Gandhi? E se a figura magra, de olhar sereno e força inabalável, jamais tivesse caminhado pelas ruas da Índia? E se a voz que pregava paz, justiça e desobediência civil simplesmente não tivesse existido? Imagine um planeta onde a maior luta da humanidade contra o Império Britânico não tivesse como líder um homem desarmado, mas sim milhões de pessoas mergulhadas em ódio e violência. Imagine uma Índia onde a independência não veio pelo poder da palavra e da resistência pacífica, mas sim pelo sangue derramado nas ruas. Sem Gandhi, como seria o coração humano diante da injustiça? Será que a violência teria se tornado a única linguagem compreendida? Ou será que outro líder teria surgido, mas guiando o povo não pela paz, e sim pelo medo? No mundo real, Gandhi nasceu em 1869, em Porbandar, na Índia. Um jovem tímido, disciplinado, enviado para estudar direito em Londres e mais tarde marcado profundamente pelo racismo que sofreu na África do Sul. Ali, no meio de humilhações e agressões, nasceu o despertar, não responder à violência com violência, mas sim com resistência pacífica. Era o início de uma revolução silenciosa que abalaria impérios. Sua filosofia, a Satyagraha, a força da verdade, se transformou em um movimento capaz de enfrentar exércitos armados sem levantar uma única espada. Multidões marchavam, cantavam, sentavam no chão em protesto, e o Império Britânico, dono de armas, canhões e soldados, tremia diante do poder invisível da não-violência. Mas agora, feche os olhos e pense. Se Gandhi nunca tivesse existido, quem teria guiado a Índia contra os britânicos? A resposta não é simples. Sem sua presença, líderes mais radicais talvez teriam assumido o comando. E onde Gandhi oferecesse silêncio, eles teriam oferecido fogo. Onde Gandhi oferecesse resistência pacífica, eles teriam pregado guerra aberta. A Índia poderia ter mergulhado em um conflito devastador não apenas contra os britânicos, mas entre si mesma, hindus e muçulmanos travando batalhas sangrentas em nome de uma independência que nasceria das ruínas. O que teria restado? Um país dividido? Ou talvez nem mesmo um país? Essa ausência não é apenas a falta de um homem, mas a falta de uma ideia, a de que é possível vencer sem destruir, a de que a coragem pode existir sem armas, a de que a verdadeira força não está nos punhos, mas na alma. E nesse mundo alternativo, sem Gandhi, surge a primeira pergunta inevitável. Será que a Índia teria sobrevivido como nação ou teria sido consumida pela violência que ele evitou? Mas esse é apenas o começo. O verdadeiro impacto dessa ausência vai muito além das fronteiras indianas. Vai tocar Martin Luther King, Nelson Mandela, movimentos de libertação em todos os cantos do planeta. E se a centelha da paz nunca tivesse sido acesa, prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a história humana. Se você também deseja explorar os segredos do E se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na linha do tempo real, a história da Índia não pode ser contada sem Gandhi. Ele não foi apenas um líder político, foi um símbolo. Um arquiteto da resistência silenciosa que conseguiu mobilizar milhões sem o disparo de uma arma. Mas antes de compreender o impacto de sua ausência, é preciso entender o que sua presença significou. Em 1915, Gandhi retornou à Índia após 2 décadas no exterior. Trouxe consigo não apenas conhecimento jurídico, mas também uma filosofia nova, lapidada pelas feridas do racismo e pela dor da injustiça. Sua arma era invisível, mas implacável: a desobediência civil pacífica. Quando os britânicos impuseram leis opressoras, ele não pediu rebelião armada, ele pediu boicote. Quando o sal, recurso vital para os pobres, foi monopolizado, ele não convocou os soldados. Ele caminhou centenas de quilômetros até o mar, desafiando o império com a simplicidade de recolher cristais de sal na praia. E milhões o seguiram.
Gandhi mostrou ao mundo que havia um poder maior do que o das armas, o poder da consciência coletiva. Enquanto impérios acreditavam que apenas a violência movia a história, ele provou que a resistência podia ser silenciosa, mas devastadora. A Índia, fragmentada por religiões, castas e línguas, encontrou nele um ponto de união. Não era um general de um exército, era um guia espiritual, alguém que transformava a humilhação em combustível para a dignidade. E os efeitos foram globais. Martin Luther King, décadas depois, encontraria inspiração direta em sua filosofia para lutar pelos direitos civis nos Estados Unidos. Nelson Mandela, preso por 27 anos, viu em Gandhi a prova de que a resistência sem ódio podia derrotar o apartheid. Até mesmo líderes anônimos em diferentes cantos do mundo encontraram coragem ao saber que a paz podia ser uma arma. Mas e se essa voz jamais tivesse ecoado? E se a Marcha do Sal nunca tivesse acontecido? E se, em vez de um guia para a paz, a Índia tivesse sido entregue apenas às mãos da fúria? O que teria sido de um país onde milhões de corações buscavam libertação, mas não tinham quem transformasse essa energia em esperança? Será que a liberdade teria vindo mais cedo, em um banho de sangue? Ou teria demorado mais décadas, talvez até séculos, para nascer? Sem Gandhi, não é apenas a Índia que muda. É o planeta inteiro que perde uma das maiores referências de resistência pacífica. E nesse vazio, líderes mais violentos poderiam ter emergido, conduzindo massas pelo caminho do ódio. Um futuro onde a paz não é exemplo, mas exceção. E é exatamente esse futuro sombrio que começamos a explorar agora. Porque sem Gandhi, a luta pela independência não seria lembrada como uma revolução pacífica, mas como uma guerra sem fim. Mas ninguém poderia imaginar as consequências reais dessa ausência. Consequências que vão muito além da política, tocando o coração da humanidade e questionando: será que a violência seria, para sempre, a única voz da história? Sem Gandhi, a Índia dos anos 1920 e 1930 seria um campo em ebulição. A opressão britânica estava em seu auge. Impostos sufocantes, leis discriminatórias, fome assolando vilas inteiras. E o que restava ao povo? Sem a filosofia da resistência pacífica, restava apenas a fúria. Pequenos levantes armados, que na história real foram abafados pela voz pacífica de Gandhi, agora ganhariam força. Grupos radicais, armados de ódio e improviso, surgiriam em diferentes regiões do país. Hindus e muçulmanos, em vez de marchar juntos, passariam a se ver como rivais. O inimigo britânico, que já dividia para governar, teria seu trabalho facilitado. Imagine as ruas de Calcutá, não com multidões sentadas em silêncio diante da polícia, mas incendiadas pelo caos. Barricadas improvisadas, soldados britânicos respondendo com massacres, civis atirando pedras, facas e armas roubadas. Não haveria câmeras para registrar a dor, apenas silêncio interrompido por tiros. E aqui surge o dilema. Será que a violência teria acelerado a independência, ao custo de milhares, talvez milhões de vidas? Ou teria fortalecido ainda mais o domínio britânico, justificando repressões brutais e décadas adicionais de colonização? O vazio deixado pela ausência de Gandhi não seria apenas político, seria espiritual. O povo indiano não teria um símbolo de unidade, uma figura que lembrava que, apesar da diversidade, todos buscavam a mesma liberdade. Sem esse elo invisível, as divisões internas cresceriam como rachaduras em um vidro prestes a estilhaçar. Haveria líderes dispostos a lutar, mas sem Gandhi, seriam líderes de guerra, não de paz. Homens dispostos a trocar vidas humanas por vitórias temporárias, e cada vitória regada a sangue abriria ainda mais feridas no coração da Índia. Na história real, Gandhi mostrou que a independência podia nascer da coragem sem violência. No mundo alternativo, a independência seria parida pelo fogo da guerra. E a pergunta que ecoa é brutal. Uma liberdade conquistada pela espada poderia realmente unir um povo?
Ou apenas plantaria sementes de rancor que germinariam em novos conflitos eternos? Esse é o cenário sombrio que começa a se desenhar. Uma Índia fragmentada, ensanguentada, enfraquecida, não apenas diante do colonizador, mas diante de si mesma. Mas ninguém podia prever que a verdadeira consequência dessa ausência não estaria apenas na Índia. Porque, ao apagar Gandhi da história, não é apenas um país que perde o rumo, é o mundo inteiro que perde uma lição. E o próximo passo dessa linha do tempo alternativa é ainda mais perturbador. O efeito dominó que se espalharia pelo planeta inteiro. A ausência de Gandhi não termina nas fronteiras indianas. Ela atravessa oceanos, atravessa décadas e apaga vozes que jamais chegaram a nascer. Porque Gandhi não foi apenas um líder nacional. Ele foi um farol. Sua filosofia viajou até os Estados Unidos, até a África do Sul, até cada canto onde um povo oprimido buscava esperança. E sem ele, esse farol nunca teria brilhado. Imagine os Estados Unidos dos anos 1950 e 1960. Na história real, um pastor chamado Martin Luther King Jr. encontrou em Gandhi a prova de que era possível enfrentar o ódio com coragem pacífica. Ele leu suas palavras, estudou sua vida e dali extraiu a arma que mudaria a história dos direitos civis. Mas sem Gandhi, quem inspiraria King? Quem lhe mostraria que a não violência podia vencer? Talvez ele tivesse escolhido outro caminho, o da rebelião armada. Talvez sua voz nunca tivesse se erguido. E nesse universo, as marchas pacíficas em Washington, os discursos que incendiaram corações, poderiam nunca ter existido. Agora olhe para a África do Sul. Nelson Mandela, preso por 27 anos, sustentou sua luta lembrando-se da filosofia gandhiana. Sem esse exemplo, Mandela talvez tivesse abraçado o ódio com mais força. E ao sair da prisão, o país poderia ter mergulhado em uma guerra civil, em vez de caminhar para a reconciliação. E não para por aí. O século XX foi palco de dezenas de movimentos de libertação, contra ditaduras, contra o racismo, contra a desigualdade. Todos, em algum grau, beberam da fonte da resistência pacífica que Gandhi deixou. Sem ela, muitos desses movimentos poderiam ter se transformado em guerras intermináveis. Pense no que isso significa. Um planeta onde os maiores símbolos da paz nunca existiram. Onde as maiores vitórias da dignidade humana não foram conquistadas com palavras e marchas, mas com sangue e vingança. E aqui está a virada que muda tudo. A ausência de Gandhi não destrói apenas a esperança da Índia. Ela rouba do mundo a ideia de que a paz pode ser mais poderosa do que a guerra. Ela apaga a possibilidade de acreditar que o ser humano pode ser forte sem ser cruel. Um planeta sem Gandhi é um planeta onde a história ensina apenas uma lição: para vencer, é preciso matar. Mas, se essa fosse a única verdade da humanidade, o que restaria do nosso futuro? Um mundo sem Gandhi é um mundo sem freios. Cada luta por liberdade deixa de ser um grito pacífico e se transforma em guerra aberta. Não há marchas silenciosas, não há vozes que pregam dignidade. Há apenas pólvora, sangue e medo. Na Índia, a independência não nasce em 1947 com a esperança de um país livre. Ela nasce em ruínas, após batalhas intermináveis entre hindus e muçulmanos, alimentadas pelo jogo britânico de dividir para governar. Milhões morrem não apenas pela mão do colonizador, mas também uns contra os outros. E o país que deveria surgir unido, surge já quebrado em pedaços, como um espelho estilhaçado. Nos Estados Unidos, sem o exemplo de Gandhi, os movimentos civis não encontram sua bússola moral. A luta contra o racismo explode em confrontos armados. Cidades inteiras se tornam campos de batalha entre comunidades negras e forças do Estado. O sonho de igualdade não é um discurso em Washington, é um pesadelo de corpos caídos nas ruas. Na África do Sul, o fim do apartheid não chega pela mão da reconciliação. Chega pela guerra. Um povo enfurecido se ergue contra seus opressores. E a resposta é massacre, destruição, genocídio. Sem Gandhi,
Mandela talvez nunca fosse símbolo de paz. Talvez fosse apenas mais um líder forjado pelo ódio. E o mundo observa. Lições de sangue se repetem em cada continente. Ditadores usam a violência como justificativa. Vejam, a paz nunca venceu ninguém. E a humanidade acredita. Pense no impacto psicológico. Se a história só ensina que o forte é aquele que mata, o que acontece com o coração humano? Crianças crescem sem exemplos de compaixão, apenas de guerra. Jovens aprendem que, diante da injustiça, o único caminho é a vingança. E o futuro se constrói não sobre esperança, mas sobre medo. Um planeta sem Gandhi é um planeta em que a paz não passa de um mito, onde a violência não é exceção, é regra. Mas ainda há uma pergunta que ecoa, mais sombria que todas as outras. Se a humanidade tivesse seguido apenas o caminho da guerra, onde estaríamos hoje? Teríamos sobrevivido ao século XX? Ou o mundo já teria sido destruído pelos próprios homens que acreditaram que só a força pode mudar a história? E é exatamente essa dúvida que nos leva à próxima parte. Porque as consequências de apagar Gandhi da história não param no passado. Elas moldam também o presente e talvez até o nosso futuro. Agora, olhe ao seu redor. Pense no mundo em que vivemos hoje, mas tire Gandhi da equação. O que você vê? Em nossa linha do tempo, sua filosofia inspirou líderes que provaram que a paz podia vencer. Isso deixou marcas profundas em tratados internacionais, em movimentos sociais, até em pequenos gestos do cotidiano. Mas sem Gandhi, a humanidade teria seguido um caminho muito mais sombrio. Hoje, talvez vivêssemos em um planeta acostumado com rebeliões violentas. Protestos pacíficos não existiriam. Cada manifestação contra governos autoritários seria esmagada em confrontos sangrentos. Marchas silenciosas não fariam parte do imaginário popular, e frases como resistência pacífica seriam vistas como ingenuidade ridícula, condenada ao fracasso. Os Estados Unidos talvez jamais tivessem eleito um presidente negro. O racismo teria continuado dominante, porque sem Martin Luther King, o sonho da igualdade seria sufocado por décadas de guerra civil não declarada. Na África do Sul, o apartheid talvez tivesse se arrastado até o século XXI, sustentado pela crença de que só o ódio combate o ódio. E na Índia, as feridas da independência sangrariam até hoje, transformando o país em uma nação fragmentada, frágil e marcada por conflitos internos sem fim. Mas as consequências não seriam apenas políticas, elas seriam psicológicas. Sem Gandhi, não existe o símbolo de que o ser humano pode resistir sem destruir. Crescemos aprendendo que justiça se conquista apenas pela violência, e isso molda culturas inteiras. Filmes exaltando apenas guerreiros e assassinos, livros que narram vitórias apenas de conquistadores armados, sociedades que desprezam a compaixão como fraqueza. Imagine nossa atualidade sem esses exemplos de resistência pacífica. Redes sociais lotadas não de frases inspiradoras sobre paz e unidade, mas de gritos de vingança. Governos cada vez mais autoritários, porque o povo nunca acreditou que era possível enfrentá-los sem armas. E nós mesmos, diante da injustiça, talvez não buscaríamos diálogo, buscaríamos ódio. Esse presente alternativo é assustador, porque mostra uma humanidade sem bússola moral. Sem Gandhi, o mundo perde o lembrete de que há outros caminhos além da guerra. Perde a prova de que o impossível pode ser alcançado sem sangue. Mas a pergunta mais sombria ainda não foi feita. Se um mundo sem Gandhi chegou até o presente sem esperança, o que aconteceria com o nosso futuro? Se a ausência de Gandhi moldou um presente de violência, como seria o futuro? Feche os olhos e imagine as próximas décadas em um mundo onde a paz nunca foi ensinada como arma. Guerras não seriam exceções,
seriam rotina. Conflitos locais explodiriam sem cessar, sempre justificados por vingança ou ódio. Cada revolta contra governos tirânicos terminaria em massacres. Cada revolução se tornaria uma carnificina sem vencedores. E o impacto disso não se limita ao campo de batalha. Nações inteiras viveriam em ciclos intermináveis de destruição. A economia global seria guiada não pela ciência, não pela tecnologia, não pela busca do bem-estar, mas pela indústria da guerra. As armas seriam o centro da civilização, não as ideias. Agora pense nas grandes conquistas que vivemos em nossa linha do tempo. Direitos humanos reconhecidos internacionalmente, movimentos feministas e de igualdade racial crescendo em força, revoluções culturais que mudaram a forma de enxergarmos o outro. Tudo isso dependeu de uma crença fundamental, a de que a dignidade pode ser conquistada sem violência. Nesse futuro alternativo, nada disso existiria. O feminismo teria sido esmagado por governos autoritários. As minorias continuariam silenciadas pelo medo. E a ONU, se chegasse a existir, não seria palco de negociações, mas um conselho de guerra, onde diplomatas apenas discutiriam novas estratégias de dominação. Mas talvez o ponto mais sombrio esteja aqui. Sem Gandhi, sem King, sem Mandela, a humanidade perderia os exemplos que provaram que a compaixão pode sobreviver até mesmo em tempos sombrios. E sem esses exemplos, qual seria a lição para as próximas gerações? Crianças cresceriam aprendendo que a vida humana tem pouco valor. Adolescentes acreditariam que só a violência traz respeito. E adultos viveriam eternamente prontos para a guerra, desconfiando de qualquer promessa de paz. Esse futuro não é apenas distópico, é desumano. É a negação daquilo que nos torna verdadeiramente humanos, a capacidade de resistir ao ódio sem se tornar parte dele. Mas aqui surge um dilema moral poderoso. Se a história tivesse seguido esse caminho sombrio, será que ainda haveria alguma chance de redenção? Será que, em algum momento, surgiria outro líder capaz de reacender a chama da paz? Ou, sem Gandhi, essa chama jamais poderia existir. E é justamente essa dúvida que abre caminho para a próxima parte. Porque o vazio de um homem pode, talvez, ser preenchido. Mas a pergunta é: por quem? A história raramente deixa vácuos por muito tempo. Quando uma voz se cala, outras surgem. Mas nem sempre elas trazem a mesma mensagem, nem sempre carregam a mesma alma. Sem Gandhi, a Índia não ficaria sem líderes. Ao contrário, nomes mais radicais teriam emergido, pregando a luta armada como o único caminho. Jovens inflamados pelo ódio ao colonizador pegariam em armas, acreditando que a liberdade precisava ser arrancada à força. E no lugar da Marcha do Sal, teríamos rios de sangue. O mesmo ecoaria em outros lugares. Nos Estados Unidos, sem Martin Luther King inspirado pela não-violência, Malcolm X talvez se tornasse a única voz audível. E sem contrapeso, sua mensagem radical encontraria ainda mais espaço. A luta pelos direitos civis não seria lembrada por discursos em Washington, mas por batalhas urbanas. Na África do Sul, sem o modelo gandhiano, Mandela poderia emergir como guerreiro, não como símbolo de reconciliação. Ao sair da prisão, talvez não estendesse a mão, talvez brandisse a espada, e a história do país seria escrita com mais dor do que esperança. Aqui está a ironia cruel. Outros líderes poderiam sim ocupar o espaço deixado por Gandhi, mas preencheriam esse vazio com violência. Onde ele plantou sementes de paz, eles plantariam sementes de ódio. E o mundo, ao colher esses frutos, seria marcado por guerras intermináveis e divisões ainda mais profundas. Mas há uma pergunta ainda mais inquietante. Será que algum líder, mesmo sem Gandhi, poderia ter descoberto sozinho o poder da resistência pacífica? Ou essa ideia estava tão ligada à sua existência que, sem ele, o conceito jamais teria florescido? Se a resposta for que ninguém mais teria seguido esse caminho, então a humanidade inteira dependeu da vida de um único homem.
E sua ausência seria a prova mais dolorosa de que a história pode sim ser moldada pelo silêncio de quem nunca existiu. E é aqui que nos aproximamos de uma revelação perturbadora. O mundo sem Gandhi não é apenas mais violento, é um mundo sem alternativas. Um planeta condenado a acreditar que a paz nunca foi possível. Mas se tudo isso soa sombrio demais, prepare-se, porque a verdadeira consequência de sua ausência ainda está por vir. Não se trata apenas de guerras, de líderes, de política. Trata-se do coração da humanidade. E é justamente esse mergulho filosófico que nos espera na próxima parte. Até aqui vimos guerras, líderes, países despedaçados. Mas existe algo ainda mais profundo no vazio deixado pela ausência de Gandhi. Um impacto invisível, aquele que corrói lentamente a alma da humanidade. Porque Gandhi não representava apenas a política ou a luta por independência. Ele representava uma ideia. A ideia de que o ser humano pode enfrentar a escuridão sem se transformar em escuridão. E sem essa ideia, o que sobra dentro de nós? Um mundo sem Gandhi é um mundo onde a esperança se torna frágil demais para sobreviver. Sem ele, cresce a crença de que a compaixão é fraqueza, de que a bondade é ingenuidade, de que a paz é ilusão. E essa crença se espalha como veneno, contaminando gerações. Pense no que isso significa para cada indivíduo. Para o jovem que sofre injustiça e não vê alternativa além da vingança. Para a criança que cresce aprendendo que violência é natural, inevitável, necessária. Para a sociedade que nunca acredita no poder da palavra, apenas no poder da espada. A ausência de Gandhi não destrói apenas histórias nacionais. Ela destrói histórias pessoais. Ela rouba da humanidade o espelho que mostra que é possível resistir sem se perder. Rouba o símbolo que prova que coragem não precisa de sangue, apenas de verdade. E no silêncio dessa ausência, surge a pergunta que ecoa como um fantasma. Se a paz nunca tivesse tido seu profeta, será que a humanidade teria descoberto, por si mesma, que podia ser melhor? Ou estaríamos condenados para sempre a acreditar que a violência é a única lei universal? Essa é a ferida mais profunda de um mundo sem Gandhi. Não é apenas a violência que se torna inevitável. É a própria noção de humanidade que se dilui, transformando-nos em criaturas que vivem e morrem sem nunca acreditar em algo maior do que o ódio. E aqui chegamos ao limiar da reflexão final. Porque diante dessa ausência, resta uma última pergunta. O que a existência de Gandhi realmente nos ensinou sobre quem somos e sobre quem poderíamos ser? A resposta nos aguarda no encerramento desta jornada. Chegamos ao fio desta viagem por um universo sombrio, onde Gandhi nunca existiu. Um mundo em que a Índia sangrou sem esperança, em que líderes globais jamais encontraram inspiração para lutar pela paz, em que a humanidade acreditou que só a violência poderia moldar a história. Mas ao olhar para esse cenário alternativo, algo se revela de forma ainda mais poderosa: a importância daquilo que realmente aconteceu. Porque Gandhi existiu. Ele caminhou pelas estradas empoeiradas da Índia, enfrentou impérios sem erguer armas, mostrou que a dignidade pode vencer sem precisar destruir. E o impacto de sua vida atravessou gerações, fronteiras e culturas. Ele não foi um santo, não foi perfeito, mas foi humano o suficiente para provar que a humanidade podia ser melhor. E talvez essa seja a maior lição de todas. Se um único homem conseguiu transformar dor em esperança, violência em silêncio, ódio em dignidade, o que nós, juntos, poderíamos fazer? A ausência de Gandhi nos mostra o abismo. Sua existência nos mostra a ponte. E essa ponte continua diante de nós a cada escolha que fazemos: reagir com ódio ou resistir com coragem, destruir ou construir, matar ou perdoar. A história alternativa que imaginamos não é apenas um exercício de fantasia, é um alerta, porque o mundo sem Gandhi poderia ter sido real. E cabe a nós garantir que o legado da paz não seja esquecido, que a chama acesa por ele
continue iluminando caminhos em tempos de escuridão. E agora, diante dessa reflexão, resta uma última pergunta. Não sobre o passado, mas sobre o presente. E se cada um de nós carregasse dentro de si um pedaço da coragem de Gandhi? Que futuro estaríamos construindo? Se essa jornada tocou você, inscreva-se agora no canal e continue explorando conosco os segredos do "e se?", porque aqui, cada vídeo é mais do que história. É um espelho para o que poderíamos ser.